Frente com o Baleiro, episódio 4. A nossa convidada hoje é mais que especial, a bailarina profissional Natália Ramos. Ela é de Mesquita, na Baixada Fluminense. Filha do seu José e da dona Gisele, irmão do jogador profissional José, que joga na Itália. E, Natália, quero que você me conte um pouquinho sobre sua história no Rio de Janeiro, como isso começou. Então, gente, eu comecei a dançar com 8 anos, né? Na minha família, a galera sempre foi muito proativa. Lá da minha mãe gosta muito de dançar, do meu pai também. E meu pai sempre foi um cara muito ligado aos esportes, né? Jogava as peladas da vida. E aí meu irmão acabou seguindo o caminho do futebol e eu seguindo o caminho da dança, né? Então a gente desde criancinha, desde pequeno, já era muito focado, né? Eu na dança e meu irmão no futebol. E a minha família sempre incentivou muito, isso foi muito importante pra mim, porque sem o incentivo dos pais é um caminho mais árduo, mais difícil. Então eu sou muito grata por isso, né? E eu comecei a dançar bem novinha, com 8 anos. Comecei fazendo jazz. Na época era uma pura brincadeira, né? Mas eu sempre fui muito centrada. Então isso me ajudou muito a crescer ao longo do caminho. E aí, com os 11 anos, eu comecei no balé clássico, que aí o bicho começou a pegar. Hoje você está com quantos anos? Eu acabei de fazer 24. Parabéns! Obrigada. Esse mês de janeiro, capricorniano, muito focado, trabalhadora. É isso. Eu acho que o esporte, ele cria muito isso, né? Eu acho que dá um senso de responsabilidade para as crianças, para os jovens adultos, mais rápido, você não acha? Eu tenho, assim, completa certeza. Eu uso o exemplo meio do meu irmão, porque foi o que eu vivi de perto, né? A gente começou bem novinho. Então, eu vi a diferença nossa para outras crianças que não praticavam nada. E eu digo assim, o esporte é a arte, né? Porque às vezes a criança pode entrar no teatro também, né? Uma aula de música, uma aula de canto. Eu acho que uma atividade extracurricular para a criança é, assim, essencial. Porque é como você falou, é o senso de responsabilidade, né? Porque você tem horário para chegar, você tem que ter um horário para acordar, você tem os exercícios para fazer em casa. Porque assim como você vai para a escola, né? Você tem um dever de casa para fazer, não tem? Tipo, eu, como bailarina, ninguém chega com alongamento que bota a perna na cabeça. Isso aí a gente vai ganhando aos pouquinho. Assim. Exatamente. Então, tipo, eu tinha que ficar me alongando em casa também. Então, quando eu cheguei lá, aí tinha umas meninas que já abriam as pernas tudo. Eu falava assim, gente, eu quero fazer isso. Só que aí eu tentava, doía tudo. Então eu falava, nossa, vou ter que alongar mais. Então o que eu fazia? Eu alongava em casa, né? Tipo, em dias que eu não ia pra aula. Porque normalmente quando você começa, você vai 2 vezes na semana, né? E aí, no dia que eu tinha que ir pra aula, eu chegava umas meia horinha antes pra ficar me alongando. Pra na hora da aula, eu já conseguir fazer. Então, tudo é um processo. Então, essa responsabilidade que você já adquire quando criança, quando você se torna adulto, facilita um pouco a vida, né? Facilita um pouco. E hoje, até uma coisa que me preocupa muito, eu sempre comento, é que as crianças hoje estão cada vez mais afastadas do esporte, você não acha? Nossa, ó, isso aqui, gente. Isso aqui veio pra ajudar. Opa, até liguei a luz. Veio pra ajudar, mas veio pra atrapalhar também. Porque assim, se você não controlar a criança pra ela ter um horário pra ficar no celular e um horário pra fazer atividade física, ou então pra brincar de alguma coisa que vai se movimentar, a criança vai ficar cada vez mais viciada em coisa eletrônica. Você acredita que eu atendo crianças no consultório que chegam, e outro dia eu atendi um menino que ele não conseguia saltar da própria altura? Que isso? O menino não conseguia dar um salto parado do chão para 1 metro à frente. Porque ele tinha medo de se machucar, ele não conseguia ter um movimento de salto. Isso é muito crítico, assim. Hoje eu acho uma das coisas que mais me preocupa em relação a isso. Não, é preocupante demais mesmo. Mas voltando à sua história, lá do começo. Começou no jazz, depois foi pro balé clássico. Como é que foi essa evolução? Como foi depois que você começou a dançar profissionalmente? Como que isso aconteceu? Então, quando eu comecei no balé clássico, eu vi que eu deveria ter uma conduta um pouco mais profissional, né? Porque já não estava sendo só uma brincadeira, nessa época quando eu comecei o balé clássico. E aí, a partir dali, eu vi que eu falei, nossa, agora realmente eu vou ter que focar profissionalmente. Então, dos 11 anos aos meus 15, foi o período que, assim, que eu tive que ralar muito para poder, assim, evoluir tecnicamente. Porque a partir dos 16 anos, a gente pode tirar a nossa carteira de profissional da dança, que é o DRT. E com esse DRT você pode já começar a trabalhar, que é meio que um documento que te autoriza já a poder trabalhar. Então,
Eu falei, eu preciso, esses anos aí, eu vou ter que me empenhar para quando eu tiver 16, eu conseguir passar na prova. Então, esses anos eu me preparei bastante. Obviamente, né, da transição dos 11 aos 13, eu ainda eram crianças, assim, né? Então, tinha que ter um equilíbrio ali da diversão e da preocupação em evoluir. Só que acontece tudo de forma muito orgânica, né? Então, ao longo do tempo foi acontecendo. Então, quando eu cheguei nos 15 anos, que eu já estava indo para muito festival de dança, fazia muito curso de workshop nas férias. Então, eu fui vivendo outras coisas também fora da escola de dança. Que isso é muito importante, né? Porque você tem aquele seu lugar, né? Só que você tem que explorar outros lugares também. Coisas do tipo, me conta um pouquinho mais. Então, eu fazia tipo, vai ter workshop do Bolshoi. Aí eu ia lá e fazia. Às vezes ficava meio perdida, mas assim, faz parte do processo, né? E às vezes tinha um coreógrafo de uma companhia profissional de dança contemporânea. E aí era uma companhia que eu admirava muito, né? A Focus de dança lá do Rio de Janeiro. Então, quando eu vi que ia ter workshop nas férias, eu falava, meu Deus, eu preciso me cadastrar para fazer aula com esse coreógrafo. Porque eu falava, e se lá na frente eu conseguir fazer a prova e passar para essa companhia? Então, a gente tem que se jogar. Só que dava aquele medinho, né? Aquele medinho assim de, meu Deus, será que eu vou ficar perdida na aula, não sei o quê. Só que aí quando eu chegava lá, eu via que eu tava bem, então isso me dava mais força. Porque eu falava, nossa, se eu tô conseguindo acompanhar esse tipo de aula, eu já posso pegar uma aula mais avançada. Então, é muito importante você sair da caixinha. Porque se você fica acomodada só naquilo que você já está acostumado, você não evolui, né? Eu acompanho uma escola de movimento fora do Brasil. Eles chamam de escola de movimento mesmo, porque eles envolvem tudo. Eles envolvem dança, eles envolvem movimento natural, eles envolvem... Tem até capoeira, fora do Brasil, e tem até capoeira porque é uma coisa muito intuitiva, assim. E eu fiquei com muita vontade, que eu não vou ter data, não vai bater com a minha agenda, mas um dançarino, coreógrafo, ele vai dar um workshop para profissionais da saúde sobre o movimento humano. Que legal, nossa. Muito legal. Você contou essa história, me lembrou muito isso que eu estava olhando esses dias sobre isso. Fiquei com muita vontade de fazer e, assim, não vou agora, mas provavelmente eu devo estar fazendo esse workshop dele. Ele é um cara que ele é coreógrafo. Eu achei super legal. Não, então, é muito presente isso no meio da arte, da dança, assim, inclusive, que é igual a preparação para atores, né? Eu já fiz até um curso, assim, uma vez, que era preparação de movimento para atores e dançarinos também. E é um outro lugar, né, que você explora, tipo, realmente o corpo todo. E, assim, de uma forma mais de consciência corporal. Então, eu acho isso muito interessante, ainda mais pra galera da área da saúde, até mesmo você que atende aqui atletas, bailarinos. Então, você tendo a experiência de vivenciar o movimento, pra cuidar de alguém, você vai lembrar mais, né? Você não acha que a gente explora muito pouco o nosso corpo? Eu acho. Uma vez eu fiz uma viagem, eu fui pra Chapada, em Brasília, e por um acaso peguei um guia, e esse guia, ele tinha feito ele andava de bike, ele tinha ido de Brasília pra Argentina. Ele me falou assim, eu falei, nossa, Brasília e Argentina? Ele falou assim, André, a gente usa 10% do nosso corpo, o resto é preguiça. Nossa, mas faz sentido mesmo. Eu fiquei com isso na cabeça, acho que era uma percepção pessoal dele, mas eu fiquei com isso na cabeça. Pensei assim, nossa, eu acho que mesmo eu sendo ativo, eu jogo basquete, eu jogo tênis, eu faço personal, gosto de buscar novas possibilidades, mas eu ainda assim acho que eu exploro o meu corpo menos do que eu deveria. Eu acho que dependendo da rotina que você tem, acho que é bom de vez em quando fazer uma coisa diferente. É isso, porque a gente acaba acostumando a fazer a mesma coisa. Você faz balé, beleza, bem dentro daquele cenário, você domina 100% e está explorando o máximo possível. Mas dentro de outros cenários... Aí você vê que, tipo assim, você fica com aquela dor, aquele músculo que você nem sequer ativava, né? Então acho que é muito interessante fazer, assim, de vez em quando fazer uma coisa diferente. Igual uma época, acho que ano passado, né? Antes de eu começar a trabalhar, tipo, pesado, eu fiz umas aulas de futevôlei. E aí eu falei assim, meu Deus, eu ficava com umas dores, assim, tipo, diferente da dor da dança, né? Porque, querendo ou não, o corpo se acostuma. Sim. Se você faz, eu faço não a mesma coisa, assim, né? Mas a dança há anos, então... A forma como ativa os músculos é diferente de um esporte que você vai pegar uma tração diferente. Igual quando eu fiz squash.
meu Deus, meu braço, assim, faltou pouco cair, né? De tanta coisa que eu tinha que fazer com o braço, e aí eu falei assim, caraca, tipo, ativam de forma muito diferente. Mas é maravilhoso a gente buscar fazer coisas diferentes do que a gente está acostumado. E me conta, como é que foi a vinda para São Paulo, a chegada ao Balé do Faustão, como que foi essa transição do Rio São Paulo e o balé em si, vim para Globo, que é uma grande emissora, depois agora na Band, como é que foi esse caminho? Então, eu fui meu primeiro trabalho de carteira assinada, então tem um valor assim, emocional também muito importante na minha vida, porque eu comecei com 18 anos a trabalhar no programa do Faustão. Na época era um quadro específico, né, o Show dos Famosos. A gente ensaiava no Projac e gravava ao vivo, na verdade, aos domingos. Então, durante 4 meses eu tinha essa rotina intensa, de terça a sexta, ensaiar no Projac, vir para São Paulo no sábado e fazer o programa no domingo. Então, eram 4 meses com essa rotina intensa, dançando muito durante a semana e fazendo a apresentação aqui no domingo. Então, foi assim que eu conheci São Paulo, né? A grande São Paulo, cheia das oportunidades. E eu fiquei trabalhando nesse quadro, assim, durante 3 anos. E aí, no 3º ano, eu tive o convite para fazer o teste do Balé do Faustão. E foi aí que eu me mudei para São Paulo de vez. E aí, eu comecei a morar aqui. E daí, foi quando a minha vida mudou de cabeça para baixo. Eu tive que sair da casa dos meus pais, foi algo que foi muito difícil. Eu tinha uma vida completamente diferente da que eu tenho aqui em São Paulo. Eu não ficava sozinha, então fazer as coisas sozinha, isso foi uma coisa que foi uma quebra que eu tive que fazer. Eu era uma pessoa muito apegada, né, aos meus pais. Eu dividia quarto com meu irmão. Então, durante anos da minha vida eu dormia com meu irmão, no mesmo quarto. Então, vir pra cá e ter que morar sozinha, então foi algo que foi bem desafiador. E que hoje eu vejo que foi maravilhoso. Imagina, foi quando a gente se conheceu, né? Exatamente. Pra quem não sabe, a Natália é minha paciente, já passa comigo há vários anos, e nessa época foi um boom mesmo, eu lembro, né? Mudança, depois você foi pra Dança dos Famosos, depois finalista da Dança dos Famosos. A Natália bombou, assim, em muito pouco tempo, desde que você chegou em São Paulo. Pra você ver, eu cheguei aqui em 2019, e a cada ano que passava, a minha vida dava uma reviravolta. Eu lembro. E pra variar, eu ainda cheguei aqui em São Paulo, eu tava lesionada, né, da cervical. E foi aí que eu tive que falei, meu Deus, eu preciso procurar um lugar pra me cuidar. Porque eu tava acabando de entrar num trabalho novo, né, num mundo novo aqui de São Paulo. Falei, eu não posso estar lesionada e começar uma vida agora, né, profissional. E foi aí que eu conheci a clínica, né, eu mandei mensagem no Instagram, falei, essa clínica deve ser boa pra mim. Aí eu falei, vamos dar uma mensagem pra conhecer eles. E aí a gente começou, né, a fazer o tratamento. Graças a Deus eu estou bem melhor, né, da cervical. E aí a gente continuou o tratamento da quiropraxia, uma coisa que eu não conhecia, né, foi meu primeiro contato com quiropraxia, foi aqui em São Paulo. E hoje eu vejo que é essencial. Legal, a gente tratou a cervical, a gente faz um trabalho preventivo frequente até. E curiosamente, a gente está falando esse mês muito sobre pé. E o balé e o pé tem toda uma relação, do pé de bailarina, tudo, mas eu nunca tratei seu pé em si, porque seu pé ele é bom. A gente nunca teve dor, nunca teve limitação, seu pé apresenta sempre uma boa função. Qual foi o segredo? Me conta essa história do seu pé, como você se relaciona com os calçados, com a própria sapatilha, ou com o salto quando você dança. Como que é essa sua relação e a sua saúde do seu pé? Então, o pé de bailarina, gente, depende muito de cada fase. Na minha fase, assim, do começo, dos 8 aos 12 anos, eu ainda não usava sapatilha de ponta. Então ali o pé não sofria tanto, mas já sofria, porque a gente trabalha muito com a questão de ponta, né? De forçar a meia ponta do pé, então tem que fortalecer muito o tornozelo, porque um movimento errado, que você coloca o peso do corpo para uma direção errada, você pode virar o pé. Então mesmo você não utilizando a sapatilha de ponta, é um risco. Então eu sempre tive o meu tornozelo muito forte. Então eu acho que isso me preveniu de lesões. Porque eu tenho muita musculatura, né? Então eu tenho uma musculatura densa assim, que já é da minha estrutura, né? Então eu sempre trabalhei muito a panturrilha, então isso tudo tá ligado, né? A panturrilha, o tornozelo e o pé. Então eu sempre gostei, eu sempre amei o trabalho de pés. Porque uma bailarina que não trabalha o pé, que não estica o pé, que não tem assim, essa preocupação em ter essa limpeza dos pés, fica uma bailarina mais ou menos. Então a gente tem que trabalhar muito os pés. Então eu tinha sempre o encanto de ter o pé perfeito.
Nossa, em casa, gente, pra ter o pé mais esticado, eu fazia uma coisa que era muito engraçada. Na bailarina, você tem que ter o pé muito bem esticadinho. Então eu enfiava o pé debaixo do sofá, com o joelho dobrado, e aí eu ia esticando aos poucos, pro pé ficar mais curvado. Então, olha a minha preocupação com ter o pé perfeito, né? Então isso tudo inclui você ter esses cuidados, sabe? Então, desde que eu comecei na dança, eu me preocupava muito com o pé. E o pós também, né? Tipo, de você chegar em casa e tá com aquela dor horrível no pé, botar o pé no sal grosso com água quente, deixar lá ali relaxando, fazer massagem pra soltar, porque você ficar com o pé todo endurecido é horrível. E em casa, você chegava dos treinos, por exemplo, você gostava de ficar descalço? Olha, eu sou uma pessoa um pouco fresca, nesse sentido de ficar descalço. Eu sempre gosto de ficar de chinelo em casa. Eu tenho uma certa dificuldade de ficar descalço o tempo todo. Mas, quando eu chegava, assim, cansada do ensaio, você botar o pé no chão, esparramar o pé no chão, assim, Demais, né? é muito bom. Porque eu ficava com a planta do pé muito dolorida. E até, às vezes, com uns nódulozinhos no pé, de tanto trabalhar, que fica travado. Então, você chegar em casa, você botar o pé no chão, espalhar o pé no chão, assim, é uma sensação maravilhosa. Principalmente quando eu usava a sapatilha de ponta, que aí o pé da bailarina fica, coitado, sofrido, né? Fica com os machucados, aí a unha cai, os dedos ficam cheios de calo, fora a dor, né? Que tanto o trabalho de tornozelo quanto o trabalho do metatarso do pé, porque tem que ter muita força para manter o pé na ponta do gesso, né? Então foi um período aí que meu pé mais sofreu, foi quando eu tive que ter mais cuidado com o pé, de fazer esse processo de soltar, de relaxar o pé, as bacias de água quente com sal grosso, bolinha para poder soltar o pé. E muita massagem, porque eu mesma, né, tinha que fazer a massagem em mim, soltar o pé, tipo, quando acabava os ensaios, assim, e foi uma época que eu tava dançando muito. Então, eu tripliquei a minha carga e juntava a sapatilha de ponta, você imagina como eu ficava, né, destruída. Então, se eu não tivesse esse processo de relaxar, de trazer essa soltura pro pé, provavelmente eu não estaria com um pé saudável como eu tenho hoje, porque você vê, a gente nunca teve problema pra tratar o meu pé, nem meu tornozelo, né? Conta disso. Mas eu sei exatamente o que você está dizendo. Eu joguei meu esporte, o basquete, né? E eu ia pro treino de chinelo, eu levava o tênis na mão, colocava o tênis na quadra, treinava, eu jogava, e acabava o jogo, a primeira coisa que eu queria fazer era tirar o tênis, tirar a meia e colocar o chinelo de novo. Porque assim, é agonizante, eu acho, você ficar com o pé preso, travado. E a gente às vezes acostuma com isso e fica. Eu tenho paciente, por exemplo, que chega no consultório e trabalha de salto alto. E não só no trabalho, mas em casa. Vai lavar a louça com salto alto, porque não consegue ficar descalço. Tem gente que usa até aqueles chinelos, né? Mas com saltinho é uma loucura isso. Não, gente. E a sua relação com o salto? Você é muito elegante, você é uma musa hoje do cenário brasileiro, da televisão. Você usa muito salto? Então, como eu trabalhei no Balé do Faustão esses anos todos, de salto alto e dançar de salto alto é uma coisa que, assim, força muito mais tudo. Porque você dançar, só de ficar com salto alto muito tempo, como se você vai pra uma festa, aí você fica lá com salto alto, a primeira coisa que você quer fazer é tirar o salto. Você tem aquelas festinhas que tem aquele chinelo, então é perfeito. É luxo de quando lá. já tá todo mundo ali na pista de dança, dançando, chega aquele momento que todo mundo cansado, a primeira coisa que você quer fazer é botar o chinelinho. Então você imagina, eu trabalhava dançando de salto, gravando de segunda a sexta. Na vida, gente, eu não uso salto, eu só uso aqui, ó. Tênis, gente. Tênis é a melhor coisa que tem pra fazer, porque salto acaba com a nossa coluna, pelo menos pra mim, acaba com o meu joelho. Eu diria não só pra você, pra todas as pessoas. É que as pessoas não têm muita consciência disso. A gente tem falado bastante, a gente falou muito sobre isso, como escolher o calçado, qual o número do calçado, um tênis baixo. Então o tênis tá perfeito, exatamente o tênis que a gente indicou e a gente não combinou de você vir com esse tênis. Cara, porque quanto mais retinho, menos força faz, né, na ponta do pé. É isso, mais movimento tem dentro, então eu acho que é isso mesmo. Esse cuidado do pós, porque se você tem que trabalhar de salto, você não tem o que fazer, você vai trabalhar de salto. Mas aí sai, já tira. É isso. Eu vejo que tem até gente no metrô, as mulheres todas lá com a roupa social e com um tênisinho baixo, ou então até mesmo de chinelo algumas, porque fica tão presa assim, às vezes escarpando, aquele bico fino. Gente, aquilo ali é a própria morte, né? Você ficar com o pé todo imprensado. A melhor coisa que você tem que fazer é você soltar. Isso caso seja joanete, né? Sim, eu tenho visto isso também. Eu acho que tá tendo um aumento de consciência das pessoas sobre a questão de deixar o pé livre.
não tem como ficar descalço, não tem como botar um chinelo, mas um tênis um pouco maior, um tênis que não tem esse bico tão apertado. Eu acho que é isso, faz com que a gente tenha uma saúde do pé saudável, faz com que diminua as nossas dores e a gente tenha uma vida melhor, começando pelos pés. Nossa, porque se você tá com o pé tensionado, você fica com o corpo todo tensionado. É exatamente isso. Né? Que tem aquilo dos pontos dos pés, Também, né? também. Você tá com dor de cabeça, você aperta um ponto do pé, alivia. Eu acho isso incrível. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a saúde do pé, porque melhora a vida, né? É isso. Natália, eu adorei a nossa conversa. Muito obrigado. Prazer imenso ter você aqui, bater esse papo sobre a sua história, sobre o balé, sobre a dança, sobre saúde, sobre pés. Obrigado mesmo por ter vindo. Eu que agradeço por cuidar de mim nesses anos todos, né? É um prazer imenso. E que a gente não tenha problema com os pés, né? Que Ah, a gente trabalha outras coisas. É isso. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigada, viu? Obrigado. Bom Até dia. mais. É.